Os podcasts são a maneira mais fácil, simples e rápida de você aprender sobre diversos assuntos em qualquer lugar. Hoje em dia na internet existem podcasts de diversos assuntos, desde assuntos como o cotidiano, humor, cinema, literatura, ciência, até assuntos mais profissionais, como marketing digital, economia, administração, enfermagem, etc. Se você ainda não conhece nada desse universo, você não sabe do que eu estou falando, ou se você já ouviu falar, mas ainda não começou a escutar os podcasts, então fica comigo que hoje eu quero te dar 5 dicas muito legais para você começar a ouvir podcast ainda hoje e aumentar a sua inteligência. Bom, para quem não sabe, um podcast é basicamente uma conversa gravada e editada sobre algum assunto. Geralmente ele é gravado entre amigos ou então com pessoas que são especialistas numa área e quase sempre eles usam do bom humor para poder conversar sobre assuntos que podem ser mais simples ou mais complexos. É como se você estivesse sentado numa mesa de bar conversando com alguém que é muito foda em alguma coisa, que sabe tudo sobre determinado assunto ou que é simplesmente um entusiasta e gosta de estudar e gosta de conversar a respeito. Por terem esse formato de áudio, os podcasts são muito fáceis para você ouvir enquanto você, por exemplo, vai para o seu trabalho, ou faz uma caminhada, ou vai para a academia, ou está dando faxina na casa, ou está saindo em viagem, enfim. Basta você colocar os seus fones de ouvido e você vai escutar um episódio com muito conteúdo e tenho certeza que você vai aprender muita coisa legal. Então, sem mais delongas, hoje eu vou te mostrar 5 podcasts que eu acho muito legais e que são essenciais para você começar a entender mais esse universo. O primeiro podcast talvez seja o mais famoso do Brasil e também é o mais obrigatório, que é o Nerdcast. O Nerdcast é produzido pelo Jovem Nerd e ele traz assuntos mais variados sobre cultura pop, cinema, literatura, ciências, história, empreendedorismo, tudo que você puder imaginar, olhado sob a perspectiva de caras nerds. Ou seja, como os nerds enxergam o mundo, como os nerds olham para a música, como os nerds olham para a história, como olham para ciência, como olham para as situações do cotidiano, enfim. É um podcast super rico, muito legal, extremamente bem editado. Já tem mais de 10 anos que eles fazem isso, lançando episódios toda sexta-feira. Eu recomendo bastante que você comece a ouvir, eu vou deixar o link aqui na descrição. A minha segunda dica de podcast é para os amantes de literatura. Eu indico um podcast chamado Cabuloso Cast. Nesse podcast, alguns amigos se reúnem para conversar sobre livros, sobre a língua portuguesa, sobre linguística, sobre todos esses assuntos que geralmente são tratados na faculdade de letras. Eles fazem muitas análises literárias de livros, eles contam histórias sobre autores, eles falam sobre movimentos literários, sobre estilos de escrita. É um podcast muito rico para quem gosta de literatura. Fica aí a recomendação. O terceiro podcast dessa lista é um dos meus preferidos e se chama Mundo Freak Confidencial. Esse é um podcast que fala sobre mistérios, sobre ufologia, sobre aparições, espíritos, todas essas histórias que causam um certo terror na gente, um certo mistério e que não são muito bem explicadas. Eles vão falar desde casos reais, por exemplo, como o ET de Varginha, como a Operação Prato aqui no Brasil, até casos da literatura, casos da cultura pop, sobre vampirismo, sobre bruxas. Esse é um podcast muito divertido de ouvir e geralmente para cada história eles trazem os dois lados. Eles trazem as pessoas que são céticas e as pessoas que acreditam em criaturas sobrenaturais, em poderes, enfim. Eles contam histórias fantásticas que você fica arrepiado e querendo saber mais. O quarto podcast de hoje é especialmente dedicado às pessoas que estão buscando uma renda extra. Ele se chama Fala Freela e dá dicas profissionais para pessoas que trabalham como autônomos, como freelancers. Então ele vai te dar dicas, por exemplo, de como precificar o seu produto, de como prospectar clientes, de como fazer negociações, de como se especializar na sua área, enfim, uma série de dicas bem legais para quem trabalha como autônomo. E outra coisa muito legal dele é que ele é um podcast muito curto, os episódios são bem enxutos e direto ao ponto. Você pode ouvir numa caminhada para o seu trabalho, por exemplo, vale muito a pena. E por fim, mas não menos importante, o número 5 dessa lista é o GVCast. Esse é um podcast gravado pelo Flávio Augusto, o criador daquela escola de inglês WhatsApp, que ficou bilionário nos últimos anos, e ele dá dicas preciosas sobre empreendedorismo, inovação, pensar fora da caixa e todas essas coisas relacionadas ao assunto. Se você quer ter uma outra visão da vida, uma visão que não é linear, naquele sentido de você precisa fazer uma escola, fazer uma faculdade, conseguir um bom trabalho com carteira assinada e depois se aposentar e morrer.
Se você quiser um caminho diferente para você, escuta esse podcast, porque ele vai te dar muita inspiração. Você vai ver que você tem outros caminhos na sua vida e o empreendedorismo é o mais fantástico deles. Bom, pessoal, essas foram as minhas 5 dicas de hoje para você começar a ouvir podcasts e aumentar a sua inteligência. Eu tenho certeza que você vai gostar. Se você gostou desse vídeo, por favor, clica aqui embaixo em gostei, isso me ajuda demais. Inscreva-se no canal e mostre para os seus amigos. Um grande abraço e até o próximo.